Estamos aqui no Biologia EAD. Meu nome é Gilmara Matias e eu vou trazer para vocês algumas aulas de biologia. E a aula de hoje é sobre síntese de proteína. Pois bem, é importante que a gente saiba como que é feita nossas proteínas. Então, o que é uma proteína? Uma proteína é a junção de vários aminoácidos e é uma parte estrutural do nosso corpo. Então, faz parte da estrutura do nosso corpo. Como, por exemplo, o nosso músculo é formado de proteína. Tem duas fibras musculares, a actina e a miosina, que é proteína. O nosso sangue tem proteína, hemoglobina. A nossa pele tem proteína, o colágeno, o nosso cabelo tem proteína, né? A queratina. Então, nosso corpo é formado de proteína. E a gente tem que fazer a produção dessas proteínas no dia a dia. E como é que é feita essa produção de proteína? Para tu entender como é que é feita a produção de proteína, é necessário tu entender alguns conceitos. O primeiro conceito dele, conceito importante, é o DNA e o RNA. O que é o DNA? Pessoal, essa sigla de trás para frente significa ácido desoxirribonucleico, o DNA. E o RNA é o ácido ribonucleico, tá? Esses ácidos estão no núcleo celular. O DNA está no núcleo celular e o RNA é produzido no núcleo, mas ele vai para o citosol para produzir nossas proteínas. Aqui, ó, esse desenho, essa primeira figura, tem a figura do DNA. Observa que ela é bem didática. Observa também que as bases nitrogenadas se complementam, porque eu já estou dizendo a estrutura do DNA. Então, o DNA é um ácido, ele está no núcleo celular e ele possui algumas estruturas que são chamadas de nucleotídeo. Esses nucleotídeos, eles se juntam como se fossem tijolos, imagina tijolos. Esses tijolos vão se unindo para construir uma parede. Essa parede, no final, é o DNA. Aí ele vai levar informação, nossa informação celular. Então, no DNA, está nossos genes, que vai levar a nossa informação para frente, para as futuras gerações. Observa que esse DNA também é uma dupla hélice. O que é isso? Eu tenho duas fitas que se unem através de pontos de hidrogênio das bases nitrogenadas. Aqui embaixo eu tenho o RNA. O RNA também é um ácido. O RNA ele é um ácido ribonucleico. Isso quer dizer que o açúcar dele é diferenciado do DNA. E ele possui também bases nitrogenadas. Esses pequenos estruturas que vocês estão vendo aqui, ó, são bases nitrogenadas. Só que o RNA é uma fita simples, como vocês estão vendo aqui. Tá? Vamos entender o que é um nucleotídeo? O nucleotídeo é isso aqui. Tá? Aqui é um nucleotídeo. O nucleotídeo é a estrutura básica de um ácido nucleico. Então, o nucleotídeo, o que é que eu vou ter? Todo nucleotídeo eu vou ter isso? Sim, todo nucleotídeo vai ter a mesma estrutura. Tu vai ter um açúcar, tá? Esse açúcar, ele pode ser uma ribose, que nós temos no DNA, ou pode ser uma desoxirribose, que nós temos no DNA. Então, no RNA, ribose, no DNA, desoxirribose. Aí tu pergunta, professora, qual a diferença entre a ribose e a desoxirribose? Um átomo de oxigênio. Tu vai já ver na estrutura. O que é que eu vou ter mais no nucleotídeo? Eu vou ter um fosfato, tá? Eu vou ter um grupo fosfato e eu vou ter uma base nitrogenada. Pessoal, essa base nitrogenada é que vai fazer a ligação na dupla hélice de DNA, tá? E aí as bases nitrogenadas no RNA eu vou ter adenina, guanina, citosina e uracila. No DNA eu vou ter as bases nitrogenadas de adenina, olha que repete. Vou ter guanina, repete também, citosina, também repete, e timina, não repete. Então, olha só, o diferencial vai ser essas duas bases também. No RNA eu vou ter uracila e no DNA eu vou ter timina. Vamos detalhar mais essas bases nitrogenadas? Olha só esse outro lâmina aqui, ó. Eu vou ter, observa o modelo estrutural da uracila, da citosina e da timina. Observa que todas são anéis simples, tá? Diferença é que uracila é de RNA e a timina no DNA. Observa que todas essas três são chamadas pirimidinas, então são bases nitrogenadas pirimidinas. Pessoal, são bases nitrogenadas porque todas elas têm nitrogênio na sua composição, tá? Vamos para as púricas ou purinas. São bases adenina e guanina. As
purinas, adenina e guanina, tem no DNA e no RNA. Então é comum aos dois ácidos, tá? O que é que não vai ser comum nos ácidos? Mais uma vez, uracila só tem no RNA e a timina só tem no DNA. Outro fator importante de ser lembrado com relação às bases nitrogenadas é que elas são bem específicas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a adenina só faz ligação com a timina e a citosina só faz ligação com a guanina, tá? Então olha só essa figura aqui que eu tenho para mostrar para vocês. Olha só que eu tenho citosina, através de 3 pontos de nitrogênio, ela está sempre ligada com a guanina. E aqui eu tenho a adenina, com 2 pontos de nitrogênio, está sendo ligada com a timina. Por que isso é importante? Se eu colocar num dado exercício, perguntar para vocês, colocar para vocês a situação que no DNA tem 50 moléculas base nitrogenada de adenina, quantas serão de timina? Tu sabendo que elas são complementares, tu vai dizer que a timina também tem 50 bases nitrogenadas de timina. Se eu colocar para vocês que numa molécula de DNA tem 20 citosina, quantas espera que tenha de guanina? 20 também, porque elas são complementares. Entenderam? Então, olha só. A adenina se liga sempre à timina e a guanina sempre à citosina. Isso no DNA, tá? Lembrando que no RNA eu não vou ter a timina. No lugar da timina eu vou ter uracila. Entendido, né? Aqui é a dupla hélice do DNA. É dupla hélice, bonitinha, formada pela união de vários nucleotídeos e as pontes de nitrogênio, as bases nitrogenadas sendo ligadas por ponto de nitrogênio, ok? Aí vamos entender agora sobre o RNA. O RNA, eu posso 3 tipos de RNA. É importante que tu faça essa diferenciação. O RNA é produzido a partir de um molde do DNA. Nós vamos já entender como isso é feito. Mas tem 3 tipos de RNA. O mRNA, que é chamado de RNA mensageiro. Pessoal, esse Mzinho pode vir tanto no início como no finalzinho aqui. Pode ser RNA-M. Tá? É importante que tu saiba que o M é de mensageiro, porque o mensageiro ele vai levar a informação do DNA para ser transcrita. Eu vou ter também o tRNA, esse Tzinho é de transportador. Esse RNA ele vai fazer um papel importantíssimo, que é de transportar os aminoácidos para a unidade ribosomal, para ser formada a proteína. E aí, por último, eu tenho o rRNA, que é o RNA ribossomal. Esse aqui é estrutural, ele vai estar presente no nosso ribossomo, fazendo um papel primordial na síntese de proteína. Entenderam? Então, aqui é os 3 tipos de RNA. E aí, vamos para a duplicação do DNA. Como que o DNA se duplica? Pessoal, o DNA se duplica através de uma porção dele chamada de gene. O que é o gene? O gene é uma parte do DNA que vai ser transcrita. E aí, eu vou ter a ação de enzimas. No processo de duplicação, no processo de transcrição, no processo de tradução, eu vou ter auxílio de enzima. Sem essas enzimas, toda a síntese de proteína é inviável. Tá? Então é importante que vocês prestem atençãozinho no nome dessas enzimas. A maioria delas tem essa terminação, ase, que já indica que ela é uma enzima. Então, olha só, eu tenho um gene, é um pedaço do DNA que vai ser transcrito. E aí eu tenho essa helicase, uma enzima. Vai fazer o que a helicase? A helicase tem uma função primordial de desfazer as pontes de nitrogênio das bases nitrogenadas. Então ela vai separar. Ela vai separar quem? Ela vai separar a adenina da timina e ela vai separar a guanina da citosina. Então ela vai abrir essa fita de DNA, tá? Então primeiro helicase, depois da helicase eu tenho aqui a DNA polimerase. O que a DNA polimerase vai fazer? Ela vai complementar essas bases nitrogenadas, produzindo um molde dessa fita. Como é que ela complementa? Olha só, aqui eu tenho uma adenina. Falei pra vocês que aqui eu tenho o quê? Vou ter qual base que vai se complementar? Uma timina, eu vou ter adenina. Adenina, timina. Adenina, timina. Timina, adenina. Citosina, guanina. A polimerase vai fazer isso. Vai complementar essa base, tá? Depois que ela complementa, pessoal, é importante outra coisa também, no sentido. Pessoal, outro fator importante também é a direção que a DNA polimerase ela vai se deslocar na molécula, na fita DNA. Ela vai se deslocar nessa posição, ó, 5 linhas, 3 linhas.
O que é o 5' 3'? 5' 3', deixa eu botar para explicar para vocês bem rapidinho, é isso aqui, ó. Eu vou possuir, aqui é a molécula de açúcar com 5 átomos de carbono e eu vou numerar essa molécula. Então aqui no carbono 1 eu vou ter a base nitrogenada, no 2, no 3, no 4 e no 5. No 5 eu vou ter o fosfato. Então eu vou ter no 5, carbono 5, o fosfato, no carbono 3 eu vou ter a ligação de um nucleotídeo com outro nucleotídeo. Então, esse 5' 3' é com relação a essa disposição do nucleotídeo. E aí, ó, a DNA polimerase vai se deslocar nesse sentido, 5', 3'. Ok? Então ela se deslocou, fez o papel dela, que é complementar as bases nitrogenadas, e aí ela tem que voltar em sentido oposto, 5', 3'. Para ela voltar em sentido oposto, vai ter a função de outras enzimas nesse processo. Qual outra enzima? Vou ter a primase. O que é que a primase vai fazer? A primase vai inserir nesse molde de DNA trincas de RNA. Então, como assim trincas de RNA? Veja só aqui, ó. Eu vou passar o próximo slide, tu vai entender isso, ó. Então, olha só, a primase colocou essa trinca aqui, ó. Trinca de RNA. Por que eu sei que é um RNA e não um DNA? Porque o RNA tem uracila. Se fosse o DNA, seria timina, tá? Então, aqui uma trinca de RNA, outra trinca de RNA. Por que a primase fez isso? Para facilitar o retorno da polimerase 3. E aí, pessoal, eu tenho a ação de outra enzima, a polimerase 1. O que essa polimerase 1 vai fazer? Ela vai substituir essa trinca de RNA por DNA. Porque não pode ficar assim, uma molécula metade DNA e outra metade RNA, não é mesmo? Então a polimerase vai fazer esse papel, vai substituir essas trincas aqui que estão de RNA por DNA. E aí olha só, substituiu o que eu tenho, ó. Aqui era uma trinca de RNA, a primase 1 fez esse papel, substituir a trinca de RNA por DNA e substituiu aqui também, certo? Então o DNA foi duplicado. Importante notar também a presença de mais duas enzimas. Eu tenho aqui, de mais outra enzima, eu tenho aqui a DNA ligase. O que foi que a DNA ligase fez? No momento que a DNA polimerase substituiu a trinca, a ligase veio para ligar a trinca. Ela ligou a trinca, essa trinca de RNA, ao DNA que já estava aqui na molécula. A ligase fez esse papel. Pessoal, esses fragmentos aqui, chamados de fragmentos de Okazaki, esses fragmentos aí de RNA que foram colocados na molécula, no molde, para facilitar que a DNA polimerase 3 voltasse e continuasse o processo de duplicação da molécula de DNA. Que conclusão a gente tira da duplicação do DNA? Que a duplicação do DNA é um processo semi-conservativo. A primeira fita ela foi totalmente conservada, mas a segunda fita teve fragmentos de RNA que precisavam ser substituídos por DNA para assim completar a molécula. Por isso que a gente diz também que essa síntese é descontínua, certo? Então, nós temos aqui o processo de duplicação do DNA. Além disso, é importante fixar também as enzimas que participaram desse processo, ok? Então, nosso DNA é duplicado, onde é feito esse processo no núcleo celular. Só que eu tenho também a síntese do RNA, a produção da molécula de RNA. Esse processo também é feito no núcleo e é feito com uma molécula de DNA, um pedacinho aqui do gene. Então esse gene ele vai ser transcrito, vai levar a informação nossa do nosso DNA para produzir proteína. Só que a primeira etapa é a produção de uma molécula de RNA. Como é que ocorre isso? A dupla fita ela vai ter que ser, de novo, aberta. Quem vai abrir a dupla fita vai ser agora um RNA polimerase. Prestar atenção ao que eu disse para vocês no início, que essa enzima, esse nominho que tem o nome ase, geralmente são enzimas. Então, a enzima RNA polimerase vai abrir a fita de DNA, desfazendo as pontes de hidrogênio, e ela vai copiar uma das suas fitas. Nesse sentido, tá? 5', 3'. E aqui ela copiou. Fez esse processo de cópia de um dos moldes da molécula de DNA. Então, esse molde aqui será o RNA. Esse RNA, ele vai passar por a membrana, pela carioteca, e vai para o citosol, para o citoplasma, exatamente no retículo endoplasmático rugoso, para a construção de proteína. Quando essa molécula, outra informação importante para vocês também, quando essa molécula é produzida, essa molécula de RNA é feita,
algumas trincas retiradas. Essas trincas que são retiradas são chamadas de introns. Tá? Não é interessante copiar, fazer a tradução desses introns. Então tira, para evitar algum erro no futuro. E aí fica só os exos. Então esses exos é que farão parte do processo de tradução. E aí vamos para a síntese de proteína. Nessa síntese de proteína, eu tenho a participação de mais dois tipos de RNA, que é o RNA-T, como eu falei para vocês, é o transportador, e o RNA ribossômico. Aqui eu tenho uma subunidade, essa parte de amarelinho é uma subunidade do RNA ribossômico, e aqui eu tenho o RNA transportador, tá? Observe que esse RNA transportador ele vai fazer um papel importantíssimo para a capturação de aminoácidos. Ele vai capturar os aminoácidos de acordo com o códon. Tá? O que é um códon? Um códon é uma trinca de 3 bases nitrogenadas. E aí essas bases nitrogenadas, esse RNA, ele vai produzir um anticódon. O que é um anticódon? Um códon complementar. Então aqui eu tenho A, G, C, ele vai produzir o que aqui? T, C, G. Então, vai complementar as bases nitrogenadas, que é o anticódon, e esse anticódon sinaliza para um aminoácido. E aí, esse transportador busca esse aminoácido, encaixando aqui nessa molécula de RNA mensageiro. Então, olha só, para a síntese de proteína, é primordial a ação desses 3 RNA. O RNA transportador, o RNA mensageiro e o RNA ribossomal. Vamos ver como isso ocorre. Olha só aí, ó, a segunda unidade do ribossomo, do RNA ribossômico. Aqui é a primeira subunidade, aqui é a segunda subunidade do RNA ribossômico. E aqui eu tenho, nessa segunda unidade, eu tenho 3 sítios. O primeiro sítio é o sítio E, o segundo é o P e o terceiro é o sítio A. Nesse sítio E é onde a molécula do RNA transportador, ela chega. Nesse sítio P, onde vai encaixar, onde vai procurar um aminoácido para encaixar de acordo com o anticódon. E eu vou ter o sítio A, onde esse RNA transportador será liberado. Pessoal, olha só, é importante dizer para vocês também que eu tenho um códon iniciador. O códon iniciador vai ser o AG, onde vai iniciar todo o processo de tradução. Vai ser nesse códon aqui, ó, AUG, tá bem? Então aqui eu tenho um códon iniciador. Observa que esse códon iniciador sempre vai ser legal um MET. O que é MET? MET é o iniciozinho do nome, metionina, e aí metionina será um aminoácido. Então, pessoal, a metionina é um aminoácido. E aí, o RNA transportador ele vai andar ao longo de todas essas trincas, de todo o RNA mensageiro, e à medida que ele for andando ao longo do RNA mensageiro, ele vai capturando aminoácido, e esses aminoácidos vão se ligando e formando a proteína, tá? Olha só, aqui eu já tenho o aminoácido transportador bem no meio do RNA mensageiro. E aí, ó, esse Ezinho vai permitir que esse RNA transportador ele saia. A estrutura aqui que é o P, né? Esse anticódon, ele vai buscar um aminoácido, né? Que seja correspondente a esse anticódon, se ligando aqui. Aqui eu tenho a tirosina, a arginina, a metionina. E esse A vai ser o sítio de ligação, onde vai chegar um novo RNA transportador. Então assim vai até o longo da cadeia. Quando chegar no final da cadeia do RNA mensageiro, eu vou ter um códon finalizador, que é o stop códon. Isso quer dizer que acabou. Né? Então o processo aqui da feitura, da construção dessa proteína chegou ao final. E aí eu tenho aqui, ó, quantos aminoácidos eu tenho nessa proteína? 6 aminoácidos. Observe que alguns aminoácidos se repetem. Eu tenho a arginina aqui 2 vezes. Por que isso acontece? Porque, vamos lá, então olha só, eu tenho 20 aminoácidos existentes na natureza. Desses 20 aminoácidos, se a gente fizer uma continha simples, eu possuo 4 bases nitrogenadas distribuídas em 3 trincas. Em trincas, tá? Então eu multiplico esses 4 bases nitrogenadas, vai dar 64 combinação. 64 combinação vai ser diferente de 20 aminoácidos. Por isso que a gente diz que o código genético é redundante, se repete. Então, a arginina se repetiu 2 vezes aqui, ó, mas o anticódon é diferente. Então eu tenho a arginina, ela pode ser capturada pelo transportador com anticódon CGA,
como também pelo anticódon CGG. Né? Então, os anticódons se repetem por a gente ter apenas 20 aminoácidos resistentes. E esses 20 aminoácidos vão se ligando em ordem diferenciada, formando então nossas proteínas, tá? É importante que vocês vejam também que nesse processo todo nós temos alguns códons que são finalizadores, que é chamado stop códon, o códon UAA, o AG e o GA, são todos códons finalizadores, e eu tenho um códon iniciador, que é o códon AUG, que esse códon iniciador sempre vai ser o códon da metionina. Vamos fazer um pequeno resumo, recapitular o que foi dito nessa aula. Que para construir nossas proteínas é necessário a produção de um RNA. Esse RNA ele é feito através do nosso DNA, que está no núcleo celular. Esse RNA, quando ele é construído através do molde de DNA, ele vai para o citoplasma, para o retículo endoplasmático rugoso, e ocorre então o processo de junção dos três RNA, o RNA mensageiro, o transportador e o ribossomal, e aí vai capturar os aminoácidos do meio através de um anticódon. Esse anticódon é produzido com o auxílio das bases nitrogenadas, e aí esse anticódon vai proporcionar a captura de um aminoácido no meio para a construção das proteínas. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e até o nosso próximo encontro.